Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde sempre trazemos estudos científicos do mundo moderno, buscando conectar com o Evangelho de Jesus. Para iniciarmos as reflexões, façamos a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, gratidão por mais uma vez estarmos juntos, aprendendo, estudando, para buscar crescer e aprender com os desafios, as situações que fazem parte do nosso dia a dia. Abençoe enormemente os que mais precisam de socorro e amparo e aquelas nossas necessidades de coração e alma. Ilumine esse nosso estudo, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 8, versículo 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos dêmones. Um livro diferente. Atendendo ao trabalho de desobsessão nos arredores de Gádara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. É importante verificar que, ante a interrogativa do Mestre Jesus a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião. E o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabemos hoje com Allan Kardec, conforme as palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, amai os vossos inimigos, de o Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais. No episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é uma caça a um fenômeno, e sim um trabalho de amor conjugado ao conhecimento e de raciocínio associado à fé. Seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose, que apenas gradativamente se livrará. Daí, ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados ao serviço dessa ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão, análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Que assim seja. Esse texto eu acho que ele é muito direto, né? Vem trazer uma passagem do Evangelho, né, da Bíblia, onde Jesus atende uma pessoa que está possessa, né? E nada mais hoje com os esclarecimentos que Kardec trouxe e que a mediunidade hoje esclarece, né? Nós temos ali um médium sendo, por questões de afinidade, de influência do passado, de tudo que já aconteceu até aquele instante, atraindo determinadas entidades, como costumamos chamar, que são nada mais do que nossos irmãos de humanidade desencarnados, mas que ainda são, entre aspas, perversos. Porque nós todos temos a nossa cota de maldade ainda, né? Senão não estaríamos ainda num planeta de provas e expiações. Mas
esses irmãos ainda estão arraigados, presos a essa maldade e se afinam de forma veemente a praticar coisas como vingança, como raiva, como rancor e como apego à matéria. E aí, por motivos do passado, tem vínculo direto com esse irmão médium que manifesta a presença no entorno dele desses demais irmãos, né, que são chamados obsessores. Bem, a grande questão aqui é que Jesus trata tanto o médium quanto os irmãos desencarnados que estão ali presentes, obsidiando esse médium, com duas coisas básicas que não podem andar separadas em um socorro, em um auxílio, que é, primeiro, amor. Ou seja, compreender, respeitar e saber que todos nós, apesar de tudo que fazemos ainda de errado, de todas as nossas fraquezas, ainda seremos anjos. Então, vamos amar o outro, porque não tem ninguém que não tenha também um lado bom. E todos vamos evoluir. Então, amar, respeitando. E segundo, conhecimento. Dar a entender que a verdade da matéria, ela é muito além daquilo. E que nós estamos aqui ainda também cheio de faltas. Mas que a vingança, a raiva, o rancor só vão perpetuar um ciclo de sofrimento para todos os lados. Inclusive para quem está, e principalmente para quem está infligindo o mal. Portanto, não vale a pena. Vale a pena nós nos esforçarmos para vencer gradativamente, passinho a passinho, essa nossa raiva, essa nossa angústia, esses nossos males e mazelas, para que possamos, mesmo que com dores e sofrimentos, amenizar gradativamente todo esse ciclo, né, vicioso que só prejudica a todos ao redor, né? Então, ter esse conhecimento, deixar muito claro, porque lembremos sempre, todos estamos vivendo em um Big Brother, eles sabem muito do que sentimos, pensamos, do nosso lado bom e dos nossos lados ruins. Então não adianta fazer de conta, querer obrigar, saia daqui, que você esteja fora, não quero a sua presença. Que autoridade moral nós, com todos os nossos defeitos, temos para brigar ou obrigar alguém que tem os seus defeitos também, mas que é um irmão de humanidade como nós. Então, a forma de tratar faz toda a diferença. Por quê? Senão, eles têm toda a razão de chegar e dizer para quem está tentando curar ou tratar: hipócrita. Você tem essa fraqueza e mazela, faz isso de errado ainda, e vem aqui falar que eu estou errado em tentar me vingar ou fazer algo que a pessoa esteja fazendo? Portanto, não é com raiva, com palavras de ordem ou com rancor que nós vamos ajudar num processo de desobsessão qualquer. É com amor, com humildade, reconhecendo o nosso lado que ainda é fraco, mas também a nossa vontade de crescer e ser melhor, e de fato tentando fazer o esforço diário de sermos melhores para termos como exemplificar muito mais do que falar. Aí sim a gente consegue ajudar aqueles que nos rodeiam. E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso belo livro No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é obsessores e tentações. Ao contato das ideias renovadoras que te bafejam, afirma-te na disposição de estudar e servir com vistas à sublimação que demandas. Muita vez, porém, te lamentas contra obsessores e tentações, imputando a eles os fracassos e desencantos que te assoberbam. Uns e outros, contudo, são frutos da tua sementeira ou circunstância forjadas por teu próprio comportamento. Partindo do princípio de que somos mais ou menos indiferentes a todos aqueles que não conhecemos, apenas experimentamos atração
ou aversão por aqueles espíritos com os quais já convivemos nas existências passadas. Diante, pois, de nossos desafetos, convém profundo autoexame, para verificarmos até que ponto seremos nós e eles os perseguidores e os perseguidos. Por outro lado, ser-nos-á ilícito classificar por seduções das trevas os impulsos inferiores que não cogitamos de arrancar ao âmago de nós mesmos? Achamo-nos entre obsessores e tentações à maneira de alunos entre colegas e percalços da escola. A ordem, confraternização e aprendizado. A palavra é agente de auxílio no entendimento com os irmãos que ainda não se afinam conosco, mas o exemplo é a força que nos arrasta à desejada harmonização. A prece ser-nos a socorro contra o império de sugestões deprimentes. Todavia, ninguém extirpará tendências infelizes sem esforço máximo de alta corrigenda. Não alegues a carga de influências destrutivas como sendo um motivo de desânimos e frustrações. Nunca olvidar que somente a luz vence a sombra, tanto quanto só o bem vence o mal. Que assim seja. Texto perfeito para complementar a nossa reflexão do Evangelho, né? Obsessões e influências. Esse texto vem corroborar a ideia de que nós, nas nossas fraquezas, nunca atraímos aquilo que não estamos vibrando ou que já fizemos por onde vibrando no passado. Todas as situações, Deus é perfeito. Nada acontece ao acaso. Tudo tem um porquê. E se temos tanto afinidades, pessoas que amamos, anjos protetores, quanto temos também obsessores, que são nada mais que irmãos que sentem raiva ou rancor por coisas que já fizemos ou fazemos, ou se afinam com a gente por vibração, tudo é atraído por nós, com toda a nossa história de existência até o momento. Portanto, culpar, xingar, julgar, sem colocar o dedo na própria ferida, é uma hipocrisia. Se nós não reconhecemos primeiro as nossas fraquezas, dificilmente nós temos condições de nos livrarmos de vibrações inferiores. Se nós não trabalharmos, como bem dito no texto, na nossa autocorrigenda, no nosso aperfeiçoamento, como nós queremos exigir que pessoas que estão exatamente na mesma sintonia não estejam ao nosso derredor? Isso vai contra todas as leis da natureza e as leis de Deus. Portanto, como bem disse o nosso texto sagrado, temos que fazer muito mais do que palavras, as atitudes de melhoramento no nosso dia a dia. Porque a partir do momento em que, mesmo caindo, mesmo errando, buscamos fazer o esforço constante de melhoria, aqueles que nos acompanham, às vezes por anos ou vidas, vá saber, nós temos aí a bênção do esquecimento temporário para não sofrermos tanto, mas às vezes alguém que está nos acompanhando há vidas, há anos e anos, e vê que nós estamos, por mais que caiamos ainda, estamos tentando de verdade fazer um esforço de melhora, fazer um esforço de melhora, fazer um esforço de melhora. Caiu, levantou, tô tentando. Isso é exemplo. Uma hora a gente consegue ser um pouquinho melhor. Na hora que a gente olha lá para trás, a gente observa, por mais que eu ainda tenha muitos defeitos, eu melhorei bastante em X, Y e Z. Então, não somos só nós que estamos vendo. Todo o nosso Big Brother ao vivo do nosso redor, na espiritualidade, no mundo espiritual, também está nos observando, pro bom e pro ruim. Então, que possamos ter essa consciência de que nada é por acaso e que nós construímos a nossa realidade atraindo aquilo que estamos vibrando, especialmente por nossas ações. Claro, por palavras e pensamentos, onde começa, mas por nossas atitudes é que vamos atrair, em definitivo, aquilo que estamos, de fato, sendo na nossa atualidade e realidade. Muito bem, e dentro desse contexto, trouxemos também um artigo científico muito interessante sobre influência, cujo título é o seguinte: a influência e mitigação das maçãs podres
na dinâmica e nos resultados de grupo. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Education for Business, que quer dizer Revista de Educação para Empresas, pelos autores Kenneth Chapman e Matthew Melter. Bem, o que esse estudo interessante fez? Ele fala sobre as maçãs podres em grupos. O que isso quer dizer? Maçãs podres em grupos são aquelas pessoas que, quando a gente está trabalhando em grupo, tem uma pessoa ou uma minoria de pessoas que não querem fazer nada, só atrapalham e prejudicam o grupo como um todo. E aí, o que eles estudaram? Qual que é a influência dessa pessoa no grupo inteiro? E foi observado, né, isso já é corroborado por outros estudos, que uma maçã podre, uma pessoa que não quer fazer, não quer ajudar, e mais do que isso, quer atrapalhar ou está atrapalhando, prejudica o resultado global do grupo. E isso cai a média, cai a produção e prejudica todo mundo. Ou seja, uma maçã podre influencia a todo o seu derredor, né? Bem, e aí eles trazem estratégias para lidarmos em grupos. Isso vale no nosso trabalho, no nosso lar, nas nossos estudos, seja onde for. As estratégias que podemos utilizar para lidar e reduzir o impacto dessa maçã podre, né, quando nós não podemos evitá-la. E aí, as estratégias incluem autoavaliação dentro do grupo, ou seja, o próprio grupo se autoavaliar e ter feedbacks para que as pessoas possam perceber o que está bom, o que está ruim, né, mais real, e ter avaliação externa, né, por pares, digamos assim, de dois fatores, não ser só uma avaliação objetiva, mas subjetiva e em momentos e em distribuições diferentes. Isso faz com que a avaliação média de todos esses tipos de avaliação prejudiquem menos com a presença, né, da maçã podre, da pessoa ou do pequeno grupo que não quer ajudar ou às vezes quer mesmo atrapalhar o trabalho da dinâmica no contexto. Lembrando que mesmo essas pessoas atrapalhando estão também aprendendo, se estão ali dentro, né, de um trabalho. Então, querendo ou não querendo, todo mundo está aprendendo a lidar com diferentes processos, com diferentes situações. Mas claro, mitigar, reduzir o impacto e a influência negativa dessa maçã podre é uma estratégia muito válida. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender e estudar com a Tua luz e os Teus ensinamentos. Abençoe aqueles que nos rodeiam, aqueles que mais sofrem, que consigamos nós ser exemplo, Senhor, do auto-melhoramento, consigamos gradativamente nos tornarmos influências e pessoas melhores. Com a luz e as bênçãos dos nossos anjos e mentores, gratidão, que assim seja. Gratidão a vocês mais uma vez por conversarmos. Namastê e até a próxima.